Boa tarde a todos. Bem-vindo ao live do programa de pós-graduação em Física, onde teremos agora um seminário proferido pelo professor Janex Soares Souza, do Instituto de Física da Universidade de Paraná. Eu agradeço a sua participação, professor Janex, nesse seminário, né, que a partir dessa semana que a gente vai oferecer pelo canal do programa pós-graduação. Professor, obrigado. Deixo a palavra com o senhor. Muitíssimo obrigado pelo convite, Telda. É sempre um prazer. Falar para os colegas da UFMT. É uma pena que dessa vez não possa ser pessoalmente. Eu estarei visitando mais uma vez essa linda cidade que é Cuiabá e os arredores também, né? E rever os amigos. Mas é melhor. É mais seguro que cada um na sua casa até que isso tudo acabe, né? Então, hoje, o meu seminário, eu vou falar de um trabalho recente que eu venho desenvolvendo com um grupo de pesquisa aqui em Fortaleza, que é sobre a relaxação viscoelástica de células vivas. Esse trabalho contrasta um pouco com o que muitos de vocês já me conhecem por teoria, né, estrutura eletrônica, mas já faz alguns anos que eu venho cada vez mais me dedicando à física dos sistemas biológicos na área experimental, né? Então, agora já que a gente está aqui no departamento de física, uma das perguntas que muita gente deve se perguntar é por que células? Qual é a física de células, né? Então, célula, existem as células procarióticas e as eucarióticas. As eucarióticas são as que têm núcleo, as procarióticas são as que não têm núcleo, certo? Então, as células eucarióticas são extremamente complexas, né? E aí a gente lembra aí da física dos sistemas complexos, em que que o inteiro é maior do que a soma das partes, né? E numa célula também isso vale a pena. Ou isso é verdade. Então, a gente tem aqui, certo? As células eucarióticas são extremamente complexas. Eu estou escutando o eco. Aí a gente lembra aí da física. É porque deve estar ligado o YouTube. Em que a soma das partes é maior do que a soma das partes, né? Eu no YouTube, eu estou escutando o eco. Isso, desliga o YouTube. Eu? Você está com o YouTube aberto em algum lugar? Não. Não? Não. Deixa eu ver aqui. Acertamos. Eu fiz com todos os meninos. Vai ter. Não, pode falar, professor. Ok. Qualquer coisa, o senhor diminui o retorno. O senhor diminui o som que está voltando do computador. Professores, deve ser alguém que está com o microfone ligado dando retorno. Pode ser que seja, porque eu estou escutando o Bolsonaro, o presidente, falando. Pelo amor de Deus, faça isso não. Deixa só o professor Geolex só com o microfone ativado, eu acho. Alô? Alô? Tá tudo mudo agora? Pode falar, professor. Pronto, então vamos continuar. Então, como eu estava falando, né, as células eucarióticas são extremamente complexas. Aqui do lado esquerdo, deixa eu ajeitar aqui o mouse para ver como é que eu faço isso aqui. Opa! Eu estou sem mouse, mas aqui do lado esquerdo, por que é que o mouse não está vindo para essa outra tela? Essa tecnologia é um negócio. Do lado esquerdo, a gente vê aqui as estruturas, load-bearing structures. Essas são as estruturas de suporte da célula, tá certo? Tem o núcleo e tem três tipos, tem os centrossomos, tem a membrana plasmática, que é a membraninha que fica a camada mais externa da célula. Ela é bem flexívelzinha e ela recobre dentro da célula, tem um monte de fibras, que são os microtúbulos, as fibras de actina e os filamentos intermediários, certo? E do lado de baixo, assim, logo abaixo da membrana plasmática, tem uma rede
uma rede de actina que é extremamente entrelaçada, que é chamada do córtex da célula, certo? Então, isso são as estruturas de suporte, a estrutura que dá a forma da célula. Do lado direito, a gente tem as organelas, certo? Então, as organelas são as que desempenham as funções. A gente tem aí um monte, tem o núcleo, tem os lisossomos, as mitocôndrias, e tem um monte de coisa que todas elas realizam funções biológicas e bioquímicas dentro da célula, certo? Como troca de íons para dentro e para fora, processa informação, certo? Faz um monte de coisa aí que é até complexo. Aí eu deixo para os biólogos falarem, tá certo? Porque a gente vai se concentrar na física. Então, quando você junta essas duas, você tem um sistema extremamente complexo que tem uma física muito interessante, certo? Então, essa daqui é uma imagem de microscopia confocal que mostra as principais fibras, as fibras das células. Então, aqui a gente tem os microtúbulos, que são os mais espessos, em vermelho, com 25 nanômetros de diâmetro. Os filamentos de actina, que são os mais fininhos, com 7 nanômetros de diâmetro, e os filamentos intermediários, com 10 nanômetros de diâmetro, né? Então, são esses três que são responsáveis, acredita-se ser os responsáveis por dar a rigidez mecânica da célula, certo? Agora, por que célula é um objeto físico interessante, certo? Primeiro, porque células se movem. Então, veja aí o movimento que essas células fazem. Olha que coisa interessante. Certo? A velocidade com que elas se movem conta muito da história dela. Por exemplo, se uma célula de câncer, ela tem uma motilidade maior do que uma célula normal. Uma outra coisa importante das células é que as células, elas invadem tecidos. Como mostra esse vídeo aqui, ó. Tem uma célula que esses pontinhos verdes nas extremidades das células são as fibras que ela lança para invadir invadir outros tecidos, tá certo? Essa coisa ao redor vermelho são outras células de um tecido. E essa célula aí está invadindo. Obviamente que para ela invadir um tecido, ela precisa realizar uma força, certo? E que tipo de força é essa? Então, a gente não vai falar desse tipo da força que a célula exerce quando ela está invadindo um tecido hoje, porque isso é um problema muito difícil. A gente vai estar falando da relaxação viscoelástica delas. E, olhando para esses dois vídeos aqui, eu pergunto a vocês, a célula, ela é sólida ou é fluida? Já que dentro dela tem o citossol, que é predominantemente água, além das estruturas mecânicas que dão o formato e as organelas. A gente olhar esse vídeo aqui, né, uma das coisas que eu acho muito interessante da célula é que ela me parece o Venom, aquele inimigo lá do Homem-Aranha. Essa de cima aqui. Então, a melhor resposta que eu posso dizer para vocês é que a célula ela é, ao mesmo tempo, sólida e líquida, né? Então, ela tem propriedades viscoelásticas. Então, vamos falar aqui um pouquinho de viscoelasticidade em poucos slides, né? Então, elasticidade é a tendência dos materiais de recuperar o seu formato original quando é sujeito à força, seja de tensão ou de compressão. Então, você aplica a força, você deforma o material. Quando você tira a força, instantaneamente o material elástico recupera a forma original. Certo? Então, se a gente imaginar aqui, ó, um objeto qualquer que a gente aplica uma força, essa força aqui puxando é a força de tensão, certo? Então, você puxa ele, estica ele, certo? Essa é a força de tensão. E se você pensar agora numa força de compressão, a gente tem essa situação aqui. Você aplica a força e comprime o material, certo? Se a gente, em vez de falar de forças, falar e deformação, do tanto que o material se deforma, seja de compressão ou de extensão, a gente pode falar aqui de estresse, que é a força sobre a unidade de área, e o strain, que é a deformação percentual, né, do novo tamanho dividido pelo tamanho original antes da aplicação da força. E quando a gente
E para poder descrever o material elástico dessa forma, a gente escreve que o strain o stress é diretamente proporcional ao strain, e o fator de proporcionalidade é chamado do módulo elástico do material, certo? Então, e o símbolo de um material elástico é uma molinha, né? A gente estuda, por exemplo, a lei de Hooke, ela explica como é que é o comportamento elástico de uma mola. Por outro lado, a gente tem a viscosidade, que é uma propriedade dos fluidos de resistir à tensão de cisalhamento, certo? As shear forces. Um fluido com viscosidade muito alta resiste ao movimento. Um fluido com baixa viscosidade, ele simplesmente flui. E aqui a gente tem 3 casos de... eu queria que meu mouse aparecesse para que eu pudesse... Opa! Desculpa. Deixa eu voltar aqui para... Então, aqui a gente tem três fluidos. A água com baixíssima viscosidade, aí tem o mel, que é mais viscoso do que a água, e tem aqui o magma, que é altamente viscoso, certo? E como é que a gente descreve o estresse no material viscoso, certo? Então, a gente tem aqui um material qualquer, aplica a força de cisalhamento. A força de cisalhamento não é aplicada exatamente na mesma linha de atuação, e o que acontece é que o material deforma dessa forma, certo? E a gente descreve a relação estresse e strain, é diferente do caso elástico, porque aqui o estresse ele é agora diretamente proporcional à taxa de strain, e o fator de proporcionalidade é justamente a viscosidade do material. E o símbolo é esse dashpotzinho aqui, certo? Pois bem, tá todo mundo me escutando, tá? O meu áudio tá ok? Alô? Tudo ok, tudo ok. Ok, tá ok. É porque tá muito silencioso aqui para mim. Tá ok. Então a gente... todos os materiais da natureza, é difícil caracterizar um material como sendo ou elástico ou puramente viscoso, certo? Porque na natureza os materiais eles exibem as duas características ao mesmo tempo. E essa mistura de propriedades é o que define a viscoelasticidade, certo? Então, e existem os materiais da natureza, sejam os materiais que já existem na natureza ou os fabricados pelo homem, exibem propriedades muito diversas, tá certo? Aqui do lado direito a gente tem um gráfico que mostra algumas das propriedades do shear em função do shear rate, que é a taxa de aplicação da força, tá certo? E uma riqueza enorme de comportamentos. Um jeito que a gente tem de saber se o material, a característica dele, se ele é mais elástico ou menos elástico, mais viscoso ou menos viscoso, é realizando alguns simples experimentos de estresse no tempo, certo? Ou então, no que a gente tem o primeiro aqui do lado esquerdo, é que você fixa a força, fixa o estresse e mede o strain, certo? E embaixo você tem aqui a resposta do strain no tempo, né? Um sólido, o strain some assim que a força é retirada, é zero. Já num líquido, o strain vai crescendo linearmente, certo? E fica no máximo. No material viscoelástico, ele primeiro não sobe linearmente, e depois que a força é reduzida, o strain relaxa no tempo, certo? O outro experimento é se a gente fixar o strain e medir a relaxação do estresse. Então, você aplica uma deformação de um tamanho conhecido e vê como é que a força relaxa no material. Aqui a gente tem o caso do sólido, que quando você aplica um determinado estresse, a força fica constante. O líquido, a força dá um pico, sobe e depois cai. E o material viscoelástico, o estresse dá um pico, sobe e depois decai lentamente, certo? Então,
Para poder descrever de forma muito geral os materiais viscoelásticos, a gente pode fazer uma combinação desses circuitinhos aqui, desses elementos de circuito de molas e dashpots, certo? Para tentar descrever a propriedade, o módulo elástico do material em relação ao tempo. No caso mais geral, ele é uma soma de um módulo elástico totalmente relaxado, para tempos muito grandes, mais uma soma de elementos que tem, de contribuições que tem decaimento exponencial e um tempo de vida característico, né? Um tempo de vida que essas contribuições decaem, tá certo? Agora, nem tudo é tão simples assim, porque existem materiais que, como células e tecidos e polímeros, certo? Que eles exibem o que se chama uma relaxação do tipo Power Law. Ou seja, o estresse, aqui em cima a gente tem uma equaçãozinha que mostra que o estresse, ele é proporcional a uma derivada fracionária do strain. E essa derivada, a ordem dessa derivada varia de 0 até 1, onde 0 é o limite elástico e o 1 é o limite viscoso. No meio do caminho, ele é um material cujo decaimento apresenta um decaimento do tipo lei de potência. Nesse gráfico aqui mostra muito claramente, ó, o primeiro gráfico azul é o decaimento exponencial, tá certo? Ele vem constante, mais ou menos aqui em 2, aí o tempo passa e ele decai e depois fica 1, a partir de mais ou menos 1 segundo, né? Isso aí que ele tem um tempo de vida. O tempo de vida é que depois de passado esse tempo de vida, o material está totalmente relaxado e ele tem um módulo elástico totalmente relaxado. Os materiais que decaem do tipo, que obedecem à relaxação do tipo lei de potência, eles não chegam nesse platô do tempo muito infinito, eles continuam decaindo, certo? Nesse caso aqui, eu coloquei um limite do infinito para eles, mas olha aqui, no início, no tempo muito curto, essa inclinação do log aqui do G no tempo, te dá o expoente de decaimento da lei de potência. De forma que a gente tem aqui muito claro 2 tipos de relaxação. Uma relaxação do tipo exponencial e uma relaxação do tipo Power Law, certo? E elas são muito diferentes fisicamente. Agora, já que a gente falou de viscoelasticidade e falou de células, por que estudar células é tão importante, certo? Mas antes disso, eu quero só dar números para vocês. A gente tem aqui a dureza geral dos materiais, em que a gente tem aqui, no lado direito, no extremo, a gente tem o aço, que ele é da ordem de 100 gigapascal, certo? E do lado oposto, a gente tem as células, que é 1 quilopascal. Então, aí são muitas ordens de grandeza. A rigidez das células é muitas ordens de grandeza inferior à do aço, certo? Então, da ordem de 8 ordens de grandeza, certo? Isso é só para a gente ter uma ideia de qual é a dureza de uma célula. Agora, mas por que a gente tem que... qual é o interesse de estudar células? A primeira coisa é que a rigidez celular está diretamente relacionada com algumas doenças. Uns anos atrás, um monte de trabalhos na literatura mostrou que as células de câncer elas são menos rígidas do que as células normais, tá certo? E nesse trabalho aqui, foram coletadas células de pacientes de câncer de mama, tá certo? E foi mostrado aqui que as células normais ela têm um módulo de Young entre 1 e 2. E as células tumorais é abaixo de 1, certo? Então, isso foi um trabalho muito importante na literatura, mostrando que a rigidez mecânica das células é uma assinatura do estado de saúde celular. Esse outro aqui foi mais além. Aqui foi feito o estudo com células isoladas, tá certo? Células in vitro. Coletaram uma amostra lá, fizeram a cultura de célula e mediram com FM. Nesse outro trabalho aqui, foi feito diferente. Foi feita a punção, recolheram um pedacinho da amostra lá
do câncer de mama, tá certo? E fizeram direto no tecido. E mostrou de novo, ficou um pouco mais complexo aqui a distribuição da rigidez mecânica, porque aqui a gente não tem uma célula, só tem um tecido inteiro, com toda a sua heterogeneidade, mas ainda assim deu para ver que a doença, o câncer, né, o câncer de seio, tinha uma assinatura mecânica diferente da assinatura mecânica do tecido saudável, certo? Então, no passado, no trabalho de 2012, a gente mostrou que células de rim, elas também apresentavam essa mesma tendência. Quanto as células de câncer de rim eram menos rígidas do que as células normais. Aqui essa RC124 é a célula normal. A A498 é uma célula de câncer, e essa CHN é de uma célula de câncer metastático, tá certo? Então dá para ver aqui que o câncer metastático, ele tinha um módulo de Young muito menor, não muito menor, mas assim, visivelmente menor do que a célula normal, assim como era a viscosidade delas, tá certo? E a gente correlacionou isso aí com outras características das células, como a motilidade celular e a desordem do citoesqueleto, e a gente viu que havia uma correlação direta entre motilidade celular, desordem do citoesqueleto, confluência e habilidade das células de se desenvolver e de se multiplicarem, né? Então, a célula do câncer se multiplicava muito mais rápido do que uma célula normal. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado aí, porque, de fato, não se mostrava que a elasticidade da célula, o câncer tinha uma assinatura elástica, mas também como essa assinatura elástica era proporcional ao nível de agressividade, pelo menos in vitro, não estou falando clínico, do câncer, certo? E vieram outros trabalhos, né? Todos esses aqui foram trabalhos em que a força foi aplicada quase estaticamente. Esses aqui foi medida a viscoelasticidade de uma forma muito mais sofisticada, em que comprovou um modelo celular que mostrava que uma linhagem celular muito específica trabalhada para isso, que à medida que quanto mais tempo passava, mais é como se fosse um modelo de evolução de um câncer, e quanto mais tempo passava, a célula se tornava menos viscosa e menos rígida, certo? Então, isso foi considerado um trabalho que disse o seguinte: olha, quanto mais agressivo for o câncer, menos elástico e menos viscoso, menos rígido e menos viscoso é a célula, certo? Só que aí o pessoal começou a estudar as células aplicando forças. Isso aqui aplicava uma determinada força e via a relaxação, aplicava uma determinada strain e via a relaxação do stress. E aqui foi um conjunto isso é um trabalho muito, muito citado na literatura, que aplicou força dinâmica em células. Então, eles aplicaram forças em diferentes frequências, variando várias ordens de magnitude, e eles encontraram que a célula obedece, de fato, uma lei de potência, certo? Só que esse modelo aqui é chamado modelo soft glassy biological model, que ele diz o seguinte: a célula é um material macio que vive muito próximo da transição vítrea, certo? E ele fez uma medida de várias células aqui. Isso abriu o caminho para estudar células em regimes, em frequências, em escalas de tempo diferentes, e tentar explicar por que a célula obedecia uma lei de potência, E o que viram foi que, na verdade, ela não obedece, não é uma lei de potência, não obedece, são duas. Só que aí foram poucas células, tem poucos trabalhos na literatura que mostram isso, certo? E utilizam técnicas de medidas bem sofisticadas. Em baixas frequências, os expoentes variam entre 0,05 e 0,3, 0,4. Em altas frequências, o expoente varia de 0,5 até 0,75. E esses experimentos eram, assim, extremamente sofisticados, certo? Então, esse aqui, só que a frequência máxima ia aqui da ordem de 10 elevado radianos por segundo, tem que transformar isso para hertz, mas as frequências não eram muito altas. Esse trabalho aqui
chegou a aplicar dezenas de kilohertz nas células e, de novo, encontrou uma dupla lei de potência, só que são experimentos de FM extremamente sofisticados, certo? E os expoentes, bom, não apareceu, nesse trabalho aí, não apareceu nenhuma tendência clara. Então, o que foi que a gente fez? Né? A gente percebeu que estudar célula é um problema extremamente interdisciplinar que envolve biologia, matemática, química, bioquímica e física, certo? Então, nosso laboratório, nós trabalhamos bem com FM e a gente decidiu estudar células, um grande número de células com FM para saber, porque até então haviam grupos que diziam, é uma dupla lei de potência, outros diziam, não, é só uma lei de potência, não havia um claro, um modelo claro ainda, então uma compreensão clara de como a célula se comportava. Então, a gente resolveu medir células com FM. Então, rapidamente eu vou mostrar aqui como é que o FM mede as forças. Então, com a ponta do FM, a gente escaneia a superfície com as células. Aí a gente tem os sistemas do FM. Então, a gente aplica uma determinada força, e essa força, em contato com a célula, ela deflete essa ponta, e pela deflexão dessa ponta, a gente consegue estimar qual é a força que se aplica na célula, certo? Então, quando você aproxima a ponta em contato, a força aumenta. Se você aplicar uma força muito grande, você vai ver o que acontece. Esse vídeo mostra a indentação em um vírus. Em células, a gente não pode aplicar uma força muito grande, porque o que vai acontecer é que a gente fura a célula, ou mata a célula. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente aplicou essas medidas de força em cima de várias células, tá certo? E a gente tem aqui uma curva de força típica. Quando a gente tem aqui o ponto 1, quando a ponta ainda não encostou na célula, a gente tem que a deflexão ela é constante. E à medida que a ponta desce, que encosta na célula, essa força, essa deflexão do cantilever vai subindo, certo? Quando ela chega numa força máxima, que é esse ponto 2 aí, a gente para o cantilever, certo? E deixa a força relaxar de acordo com a viscoelasticidade interna da célula. E deixa isso por um determinado tempo. Aqui, no caso, está 1 segundo, mas a gente fez com 10 segundos. E depois de um determinado tempo de observação, a gente retira a força subindo o cantilever de novo, certo? Então, esse é o tipo... Só desse jeito você pode medir a força, tirar as curvas de força em células? Não, existem vários outros tipos. Tem uma que você aplica a força, aqui com essa curva azul, em que você aplica a força, você aproxima até atingir uma força máxima e depois volta. Tem essa curva vermelha, que é o caso anterior, em que você aplica a força até uma força máxima, para um tempo, deixa o cantilever parado, deixa a força relaxar um tempo, depois retira. E tem essa curva verde, que você, depois que ele relaxa, aplica a força, para. Depois que ele relaxa, você aplica uma força oscilante com frequência variando, com diferentes frequências, tá certo? Eu não vou falar do caso verde aqui, a gente vai falar só do caso vermelho, certo? Então, a curva geral que a gente observou foi essa aqui, ó. Tem essa parte aqui no gráfico superior, a gente tem a força em função do tempo. Então, a gente tem essa parte branca inicial, em que simplesmente a ponta não encostava na célula, até que a gente chega nessa parte rosada, em que a força começa a subir, nessa parte a gente começa a pressionar a célula, até uma força máxima, deixa ela relaxar, depois tira. Então, o nosso modelo fitou muito bem, dá para ver aqui pela curva vermelha, que o fit é quase perfeito em cima tanto da aproximação quanto dessa parte aqui da relaxação, certo? E o que a gente observou é o seguinte, nesse gráfico aqui inferior do lado esquerdo, que quando você pega o log-log, apareciam duas leis de potência.
E isso nos deixou intrigados porque, em princípio, o FM não era uma técnica muito conhecida e nem aceita para você ver leis de potência, relaxação do tipo leis de potência. Primeiro que não tínhamos muitos modelos conhecidos para fazer essa análise, e segundo porque é considerado uma técnica muito lenta, certo? Especialmente o nosso FM é um FM padrão, do jeito que a gente comprou, começou a usar, não tem nada de especial, nenhum tipo de modificação para deixá-lo mais funcionando de uma forma diferente, certo? E outra coisa que a gente percebeu é que quando você aplica o log-log dessa parte de relaxação, é que num tempo muito longo, a lei de potência, a beta, que é essa lei de potência do final da aproximação, ela está lá de novo, certo? Então, a gente fez o seguinte, olha, a gente está vendo aquela dupla lei de potência dos trabalhos que aplicaram força dinâmica, reologia dinâmica, então a gente decidiu testar o maior número de células que a gente conseguisse. Então, aqui, eu vou passar um pouco da modelagem, porque teve um pouquinho de problema no início, e eu acho que eu estou falando muito. Certo? Depois eu volto aqui para a modelagem, e o que a gente observou foi o seguinte. Opa. Alô? Alô? Tá tudo certo, Jean. Vamos continuar. Tá, é porque o meu computador travou? Não, deixa eu Não. ver. Deixa eu só ver aqui, onde é que eu tô. Deixa eu voltar para cá. Pronto, voltou? Aí? Você está mostrando os gráficos com as propriedades gerais da curva de força na célula. Certo. Então tá. Então a gente encontrou o seguinte, a gente tem uma teoria de deformação mecânica complicada, tá certo? Um monte de conta, umas poucas aproximações, e e o que faltava para a gente era o seguinte, a gente ainda precisava entender qual era o modelo de viscoelástico que a célula deveria obter. A gente tinha a curva de força, estava vendo a resposta de uma dupla lei de potência, mas a gente ainda precisava saber retirar qual era o modelo reológico que melhor explicava a célula, tá certo? Então, a gente visitou os modelos mais simples possíveis que pudessem dar leis de potência, que aqui é um único elemento fracionário aqui do lado direito da tela, tá certo? O modelo KV, que é o Kelvin-Voigt, que tem dois elementos fracionários, um com expoente alfa, outro com expoente beta. Um modelo fracionário de Maxwell, que tinha dois expoentes também, um alfa e um beta, e o do Zener, que é o modelo de Zener generalizado, que tem 3 expoentes, tá certo? Então, aqui pelo número de expoentes, você vê o número de regimes possíveis de leis de potência que você poderia observar. Então, como a gente estava, o nosso equipamento só tinha uma limitação de tempo para trabalhar, né, que ele não consegue ir abaixo, não consegue ver processos mecânicos mais rápidos do que 10 elevado a menos 4 segundos, né? E não consegue ver nada mais lento do que o tempo total da medida, a gente tinha apenas 2 opções de modelo reológico com 2 leis de potência, o modelo de Kelvin-Voigt e o modelo de Maxwell, certo? Testamos os 2 nas células e chegamos à conclusão que o modelo de Kelvin-Voigt era melhor para descrever as células, certo? Então, esse aqui é o modelo de Kelvin-Voigt, é o nosso escolhido, mas não foi porque a gente queria, foi porque o outro simplesmente não dava certo, esse aí explicava as medidas em cima, certo? Conseguimos encontrar expressões analíticas, assim, elas são meio cavernosas, certo? Mas, assim, dado o trabalho que foi chegar numa forma fechadinha, eu acho até simples, né, dado o trabalho que foi chegar nelas, né? E o que a gente percebeu foi o seguinte, que essas curvas aí, de fato, elas obedecem 2 leis de potência, com expoentes que você, esse lambda menos alfa e lambda menos beta,
esse lambda não tem nada a ver com a célula em si, tem a ver com a geometria do indentador. E o nosso indentador é uma ponta cônica, certo? E que nesse modelo, se você pegar força versus tempo e plotar no log-log, no gráfico do tipo log-log, as leis de potência vão aparecer. E a gente ficou muito entusiasmado, certo? E, de fato, o que a gente obteve foi essa beleza desse fitting aí, que... tá demorando. Esse aqui, certo? Então, assumimos que, de fato, o modelo, o Kelvin-Voigt, era o mais apropriado para descrever a relaxação das células. Eu vou pular essa parte aqui, porque isso aqui é só para explicar por que é que a gente consegue ver a dupla lei de potência, o cruzamento entre as leis de potência, e esse aqui é o tempo, esse T-cross aqui embaixo, é tirado da teoria, que é a ordem de grandeza do tempo de cruzamento entre as leis de potência do expoente alfa e do expoente beta, certo? E bate bem direitinho com os experimentos. E a gente fez o seguinte, bom, já temos um modelo que é capaz de explicar as células, agora vamos medir célula. A gente mediu esse monte de célula aí, certo? Temos alguns pós-docs no grupo que são extremamente talentosos para cultivar células com poucos recursos e muito rápido, certo? Então a gente fez esse monte de medida aí. Temos aí célula de câncer do colo do intestino, temos células gástricas de 3 tipos, tá certo? Depois eu falo mais dessas células gástricas, tem de célula de câncer de mama, de próstata, de pele de rato e de células do rim. Essas células do rim a gente revisitou dados anteriores de trabalhos anteriores com um novo modelo, certo? Então aqui são as imagens de algumas das células, dá para ver que elas são, assim, a morfologia delas é bem diferente, certo? E quando a gente mediu todas essas células, a gente mediu por volta de 10 células de cada espécie, de cada cultura, e aplicamos forças entre 4 e 10 nanonewtons e diferentes velocidades de aplicação dessa força, e a gente obteve isso aí. Ó. Esse gráfico aqui mostra os principais parâmetros mecânicos da célula. No gráfico de cima, a gente tem os expoentes alfa e beta, certo? A caixinha verde é a distribuição dos expoentes alfa e a caixinha amarela dos expoentes beta, e a gente obteve o seguinte, obtivemos 2 expoentes, esse beta, ele era sempre entre 0,05 e 0,4, e o expoente alfa era sempre entre 0,5 e 0,75, isso eu falo da mediana, tá certo? Porque está falando do sistema biológico e tem variações estatísticas. E todos eles apresentaram esse padrão. Então, isso para nós deixou muito claro que as células eucarióticas, sim, elas apresentam uma dupla lei de potência com expoentes. O expoente da relaxação lenta é o beta, é da ordem de 0,01 até 0,4, aí varia. Os expoentes não necessariamente são todos iguais, porque a gente está falando de células advindas de diferentes órgãos do corpo humano com diferentes funções. Então, elas são especializadas, elas têm diferentes estruturas mecânicas, então elas têm que ter diferentes respostas mecânicas. E esse expoente alfa, que é praticamente idêntico para todo mundo, se você olhar aí a mediana deles, é na casa de 0,7. Por aí, aproximadamente 0,7. Certo? Então, a gente ficou... E agora? Esses resultados estão batendo com a literatura? Não havia um estudo assim tão abrangente quanto que a gente tinha feito, né? Para entender esses expoentes. E aqui tem alguns pontos, se você olhar em cima desse gráfico alfa, desse gráfico de alfa e beta aqui, ó, em cima da célula 3T3, essa célula 3T3 é uma espécie de cavalo de batalha de modelo reológico, certo? Então, muita gente já fez medidas dinâmicas
em cima dessa célula 3C3, e aí estão os pontos, como mostra. Isso foram feitos com medidas extremamente sofisticadas, certo? De reologia dinâmica, então mostra que a nossa técnica de AFM no tempo, né, está batendo em cima com esses resultados de outros trabalhos, certo? E aqui, nesse painel do meio, a gente tem a rigidez celular, tá certo? Então, aqui tem dois grupos, se vocês perceberem, tem dois grupos que são das células gástricas e dessas células do rim aqui no canto. Por que a gente separou? E tem ainda um subgrupo que estão as células normais, que essas MN01, CCD, 3T3 e RC124. Todas as outras são de câncer, certo? Porque comparar as propriedades mecânicas de uma célula com outra é muito difícil, porque como é que você compara a propriedade mecânica de uma célula de rim, que executa as funções renais, com a célula de pele, certo? Que tem, entre outras funções, a de proteger, proteger os nossos órgãos internos, certo? Então é difícil. Então, para poder comparar, a gente tinha que separar em grupos. Então, tem esse grupo gástrico que a gente investigou com mais detalhe. Por quê? Porque aqui nesse grupo gástrico a gente tem uma célula MN01 que ela é normal, não é de câncer, e todas as outras são de câncer. Essa AGP01 é de um câncer metastático. Essa ACP02 é de um câncer que ele é não metastático, mas é extremamente agressivo clinicamente. Todas essas células foram extraídas de pacientes. E essa ACP3, que é um câncer mais leve, não agressivo, mais leve, certo? Então, e aqui embaixo a gente tem esse tal, que não é um tempo de vida, porque não é decaimento, não é um decaimento exponencial, é, na verdade, uma espécie de escala de tempo intrínseca dos... não é isso... O elo físico para explicar de onde é que vem esse tal, né, e essa lei de potência, essa relaxação de lei de potência, ainda é uma coisa que ainda é muito estudado, certo? Então, que a gente tem aí, sei lá, 11 células, 11 linhagens celulares, que a gente encontrou um comportamento universal para elas, e que apesar das diferenças de todas elas, inclusive da complexidade do meio intracelular, a gente consegue descrever as propriedades mecânicas dela com apenas 4 parâmetros. E0, que é a rigidez dela, alfa e beta, que são os expoentes de baixa, os expoentes de relaxação lenta e de relaxação rápida, que é o alfa, e esse tal, certo? E se a gente comparar aqui o beta, esse expoente beta entre 0.05 e 0.35 está de acordo com a teoria Soft Glass Rheology, que é bem aceita na literatura. Já o expoente alfa, na casa do 0.7, bate perfeitamente com o que foi visto já na literatura, em que esse expoente 0.75, certo? É atribuído à malha das fibras de F-actina do córtex celular, certo? Então, esse expoente aí, essa relaxação aí, está relacionado, existem teorias que mostram que ele está relacionado à vibração térmica, certo? A vibração térmica dos filamentos de F-actina, que eles são filamentos flexíveis que eles se deformam, né? Então, os expoentes estão ok. A gente considera que nosso modelo foi capaz de reproduzir, juntar evidências que vinham separadas de diferentes pontos da literatura, certo? A gente viu outros parâmetros também. Medimos aqui, estimamos o tempo de cruzamento entre as leis de potência, tá certo? Que é para cada célula. Isso depois eu vou mostrar para vocês que isso aparece, tem uma implicância maior. A viscosidade efetiva das células, a gente vê que células têm diferentes níveis de viscosidade, tá certo? E certamente deve estar relacionado à função que cada célula desempenha. E esse tangente de delta, assim, tem uma linha aí que é tangente de delta, acima do que é o ângulo de fase
entre o módulo de perda e o módulo de elasticidade das células, que é possível estimar teoricamente a partir dos dados do nosso modelo, que mostra que quem está acima de 1 ela é uma célula que tem um caráter fluido predominante. Quem está abaixo de 1 tem um caráter sólido predominante. Certo? Então, não vou entrar nos detalhes, porque é nosso tempo, porque senão eu vou falar demais. E a gente também checou a robustez da metodologia, tá certo? A gente testou com diferentes velocidades, o expoente praticamente não mudava, os dados, os fits não mudavam, e a diferentes velocidades de aquisição de dados do AFM, tá certo? Então ficou tudo muito constante, porque a gente precisava ter certeza de que o procedimento, mudando a velocidade de medida, não ia afetar o resultado, tá certo? Então a metodologia era robusta. Então, a gente passou para a próxima fase, a gente foi estudar a motilidade e a invasividade, porque a gente quer entender como é que esses parâmetros mecânicos internos da célula estão relacionados com outras características in vitro, certo, do bicho. Então, a gente tem aqui aquele nosso videozinho da célula se mexendo, essas células, esse vídeo eu tirei do YouTube, não são nossos experimentos, tá certo? Então, a gente vai medir o tempo que leva quando a gente faz uma cultura celular e cobre o fundo do Petri dish todinho, a gente faz um risco com a largura constante e vai medir o tempo que leva para fechar, o tempo que esse risco, que essa área em branco aí fecha, é muito importante, certo? Indica a motilidade celular. E a invasividade das células. Então, a gente colocou essas células em cima de uma membraninha que tem microfuros e deixa lá por algumas horas e depois tira, olha para o outro lado de cabeça para baixo e vê quais são as células que passaram, que invadiram para o outro lado. Por que isso é importante? Porque uma célula do câncer, metástase é isso. Metástase é quando uma célula sai do tumor primário, invade outros tecidos, caminha pela corrente sanguínea e vai se depositar em outro lugar, bem distante. Certo? Então, invasividade celular é um parâmetro importante. Então, veja o que a gente obteve aqui. A gente fez esse estudo para as células do estômago, certo? Então, o que a gente teve foi aqui, ó, se a gente olhar primeiro aqui, esse gráfico A, é a motilidade celular, tá certo? Então, isso mostra que a motilidade celular da célula AGP01 é muito alta e quase tão alta quanto a da ACP02. Essa AGP01 é um câncer metastático, certo? E a mais baixa motilidade era da MN01, que é justamente uma célula sadia. Se a gente for ver as células, a invasividade, que é o gráfico B, certo? A gente vê que essa ACP02 é a célula mais invasiva, certo? Ela é a célula mais invasiva. Em segundo lugar, vem a AGP01, que é a célula metastática. Se aí você comparar o tempo de correlação, o tempo de correlação não, esse T-cross é o tempo de cruzamento entre as leis de potência com a motilidade celular, você vai ver que eles batem perfeitamente, certo? Quem tem mais motilidade, quem tem motilidade maior vai ter o tempo de cruzamento entre as leis de potência menor. Quem tem motilidade menor, vai ter o tempo de cruzamento entre as leis de potências muito maior. Certo? Então, é inversamente proporcional. Quem tem maior motilidade tem um tempo de cruzamento entre as leis de potência menor. E se comparar, o gráfico não está aqui, a gente vai ter que voltar, eu vou diminuir a tela para poder voltar, mas se a gente comparar a invasividade celular com a rigidez mecânica das células, deixa eu botar aqui no gráfico, comparar aqui com esse painel no meio para o grupo das células gástricas, você vai ver que a célula, que a invasividade está inversamente relacionada com a rigidez celular. As células mais invasivas, elas são menos rígidas, e isso faz sentido, né? Porque para poder ela invadir um tecido, ela precisa ser mais macia, ela precisa ter uma capacidade de deformação muito maior. Quem é menos invasiva tem rigidez maior, certo? Então, para concluir aqui os nossos,
a nossa análise, a gente reparou o seguinte, que a motilidade da AGP01 era maior do que da CP02, que era maior da CP03 e PM01, que era a célula normal, certo? O crossover time também ele era inversamente proporcional à motilidade, e que a rigidez celular era inversamente proporcional à invasividade das células. E essas duas características bateram direitinho, certo? E a gente também comparou o nosso tempo de cruzamento, a gente estimou o tempo de cruzamento das medidas das células de rim, certo? E comparando, a gente não fez motilidade para essas células. A gente revisitou dados antigos e comparou com dados novos da literatura, que é desse paper de 2017, e a gente viu também a mesmíssima tendência. Então, a gente pensou o seguinte, olha, isso não é coincidência. Isso de jeito nenhum é coincidência. Então, o que acontece é o seguinte, o cruzamento entre as leis de potência, da lei de potência do relaxação rápida, que tem a ver apenas com a vibração térmica das fibras de efectina do córtex celular, e a relaxação lenta, que tem a ver com o interior, o comportamento coletivo do interior das células, do grau de conexão das fibras de efectina, do todo o citossol como um todo, certo? Estava ali. Se você parar para pensar, uma célula para se mover, se você lembrar lá do vídeo da célula se movendo, para ela andar, para ela lançar as lamelipôdias dela para poder andar, certo? Ela precisa mexer o interior do citossol todinho. Ela precisa polimerizar as fibras de citoesqueleto numa determinada direção e arrastar todo o conteúdo interno naquela direção. Então, faz sentido você pensar que a motilidade celular está, de certa forma, relacionada com o tempo de cruzamento dessas leis de potência. E a gente viu que quanto menor for esse tempo de cruzamento, for essa escala de tempo de cruzamento entre as leis de potência, mais rápido a célula pode exercer suas funções biológicas relacionadas à motilidade. Certo? Então, aqui eu passei um pouquinho do tempo, tá aqui as take-home messages. O que que a gente concluiu com esse trabalho foi o seguinte, olha, as células exibem uma relaxação do tipo lei de potência compatível com o modelo fracionário de Kelvin-Voigt, tá certo? E a gente, de certa forma, a gente mostrou que esse comportamento é universal, porque nenhum outro trabalho, essa lei de potência foi observada espalhadamente na literatura, mas para uma linhagem celular, certo? O trabalho lá que é o mais aceito da literatura, que descreveu a reologia do tipo soft glass para as células, ele fala apenas em uma lei de potência. Certo? E a gente mostrou que são duas, e que o AFM é perfeito, mesmo o AFM simples, é perfeitamente capaz de mostrar, de revelar essas duas leis de potência, desde que você tenha o modelo físico para poder explicar as medidas. Tá certo? E os expoentes que a gente obteve são relacionados, são compatíveis com expoentes de outros trabalhos que fizeram medidas dinâmicas extremamente complexas, certo? O nosso modelo reproduziu bem, correlacionou bem propriedades mecânicas, motilidade e invasividade das células de estômago e também do rim, tá certo? Só que eu arrisco dizer do estômago, porque a gente fez todos os experimentos mecânicos e de motilidade, já do rim a gente só fez mecânico, e na verdade revisitou dados de um experimento realizado anos atrás, e que a escala de tempo do cruzamento entre as leis de potência, a gente acredita que ele é uma escala de tempo mínima para que as células realizem as suas funções de motilidades basais, certo? Então, os próximos passos dessa pesquisa é o seguinte, uma das coisas que foi mostrada recentemente na literatura por um colaborador nosso, foi que aquele trabalho lá atrás que a gente mostrou que células de rim
elas são mais macias do que as células de câncer renal são mais macias do que as células de câncer normais. A gente fez aquilo em cima de Petri dish, células em cima de vidro, um Petri dish de vidro, certo? Rígido. Quando você coloca as células em cima de um gel macio, a tendência se inverte completamente. Então a gente percebeu o seguinte, olha, tem muito mais coisa aí para ser compreendida, certo? Então a gente recentemente começou a depositar células em cima de gel de poliacrilamida, e o que a gente observou aqui no lado, nesses dois gráficos aqui, eu vou falar só muito superficialmente sobre eles, é que os expoentes, a gente continua obtendo dois expoentes, o alfa e o beta, certo? Mas há uma riqueza de... Isso aí é o mesmo tipo de célula colocada em diferentes substratos, certo? Vidro puro, vidro com colágeno e gel com diferentes durezas. E o que a gente obteve foi aí, você pode ver que são diferentes comportamentos dos expoentes. E quando a gente olha para a imagem confocal das células, e nos diferentes substratos, a gente vê que a mesma célula, ela se organiza completamente diferente. Então, essas são as futuras direções desse trabalho, e aqui eu vou concluir, passei 10 minutos, falando um pouco do laboratório. Eu faço parte do Laboratório de Física Biológica, que é um laboratório que a gente fundou aqui na UFC, com outros 2 colegas, o professor Cláudio Lucas e a Rosemary Freire, da Central Analítica, que é o laboratório de microscopia da UFC, tá certo? Tem esses 3 pós-docs extremamente talentosos. Esse pessoal, vocês não têm ideia de como é bom trabalhar com eles. Missão dada é missão cumprida, certo? Não interessa a dificuldade. E os estudantes de mestrado, doutorado e iniciação científica. E, obviamente, agradecer as agências que tornaram todo esse trabalho possível. Então, é aqui que eu paro. E aqui em cima a gente tem, só para falar mais um pouquinho do laboratório, a gente tem aqui diferentes resultados obtidos no nosso laboratório, que nesse laboratório de física biológica a gente tenta juntar as ferramentas da física para estudar os sistemas biológicos. Aqui a gente tem microscopia confocal, microscopia de força atômica, simulação matemática de deformação dos sólidos e até dinâmica molecular. Certo? Então, muito obrigado pelo convite, professor Teldo, mais uma vez. É um prazer falar para os colegas da UFMT e estou aberto a perguntas. Jean, muito obrigado pelo seminário, foi muito bom, gostei muito do seminário, particularmente já conheci um pouco do trabalho de vocês. Então, eu vou abrir a pergunta para os participantes do seminário. Então, aquele que tiver interesse em interagir com o professor Jean Alex e fazer pergunta, eu solicito que abra o microfone, ou então que também possa mandar via chat, tanto aqui na sala... Eu vou diminuir a tela para poder conseguir enxergar o chat. Certo. Então, vocês podem abrir tanto o microfone quanto a câmera para poder interagir com o professor Jean Alex. O pessoal que está no canal do YouTube também pode mandar suas perguntas aí pelo canal. Bom, pessoal, aqui não é a sala de aula, então vocês vão ter que quebrar um pouco a timidez aí, ligar o microfone e também a pode câmera. Perguntar, pode perguntar. Bom, Jean, eu tenho uma... Oi? Fala, porque travou o áudio aí. Certo, tenho uma pergunta para você. Particularmente, eu conheço lá o laboratório onde vocês fazem trabalho, e a última vez que estive lá, inclusive, visitei um laboratório que vocês estavam montando, né, financiado pelo projeto da Serra Figueira. Aquele laboratório já está funcionando, já tiveram alguns resultados oriundos da pesquisa feita naquele laboratório? Esse artigo que você apresentou, tem algum resultado daquele laboratório? Na verdade, os resultados foram todos já obtidos já dentro do funcionamento daquele laboratório. Ele não está totalmente
por exemplo, a preparação das células, parte da preparação das células foi feito lá. A gente ainda não está, porque, infelizmente, o dinheiro para financiamento de ciência anda muito escasso nos últimos anos. A gente aprovou vários projetos, não recebeu todo o dinheiro que a gente ainda, né, temos a promessa de receber ainda algum recurso, justamente dos equipamentos, para poder estarmos completamente operacionais. Estamos ainda parcialmente operacionais. Esse trabalho foi feito a muitas mãos, a cultura de células foi toda feita na Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, é uma grande instituição privada aqui de Fortaleza, que tem laboratórios biológicos de altíssimo nível, certo? Temos uma parceria com o pessoal lá. Então, essa parte da cultura foi feita lá, mas todo o resto do preparo das amostras foi feito já lá no novo laboratório que foi construído dentro do âmbito do projeto do Serra Pilheira, que o professor Cláudio Lucas foi agraciado. A gente foi até a final, não conseguimos passar da final, mas se tivéssemos recebido todos os recursos que deveríamos, que temos aprovados, a gente já estaria já bem mais independente, já fazendo, já até em etapas mais à frente da pesquisa. Mas sim, Teldo, então, já parte, quase tudo isso foi feito do momento em que a gente... Opa, Ariel, tudo bom? Professor Gelex, Ariel aqui. Tranquilo. Eu venho acompanhando o trabalho do senhor já há alguns anos, desde que estava na UFC, lá em 2012 para cá. E aquelas amostras que estavam sendo feitas com sangues para detecção, acho que de leucemia, alguma coisa. Como está aquele projeto lá com a FM para isso? Rapaz, aquilo lá morreu quando o Thiago foi embora, né? O Thiago, ele defendeu a tese, a gente escreveu um capítulo de livro sobre aquilo e ninguém nunca mais trabalhou. Mas sangue é sempre uma amostra muito fácil de trabalhar, por incrível que pareça, né? Então, o que a gente está fazendo com sangue hoje, a Irlis, que é nossa pós-doc, ela é bioquímica, né? Então, ela é bioquímica formada em microbiologia, e um dos trabalhos que ela tem interesse é entender, ela lá ela é um pós-doc do nosso laboratório, mas ela também trabalha no outro laboratório lá da bioquímica, em que eles extraem proteínas de plantas locais aqui do Ceará, certo? Então, e testam a atividade dessa proteína. Então, a gente fez um trabalho muito interessante, que teve a FM, mas também teve reologia de sangue total. A gente pegava sangue mesmo, levava para a máquina para ver qual é a viscosidade do sangue, né, do sangue total, de ratinhos, que é provocado a sepse. Sepse, para quem não sabe, é aquela infecção generalizada, que quando você está naquele ponto de infecção generalizada, o corpo, para tentar se proteger, ele coagula, praticamente coagula o sangue todinho para evitar que o sangue flua pelo corpo para poder espalhar ainda mais a infecção, né? Então acaba que você não, o corpo te mata tentando te proteger, certo? Então ela induzia sepse nos ratinhos e testava algumas moléculas lá que eu não entendo muito, para proteger os ratinhos dessa sepse. Então a gente publicou um trabalho bem interessante sobre a reologia do sangue total, e teve um pouco de AFM, mas só que o AFM foi mais para poder ver a morfologia da célula, das células sanguíneas durante a sepse, né? De um ratinho em sepse, né? Então, sangue é fácil de trabalhar. Se aparecer algum candidato pós-doc ou aluno, a gente volta para o sangue sem problema. Jean, a gente chegou a 40 pessoas acompanhando pelo YouTube, e o Júnior Gonçalves está querendo saber uma forma que pesquisadores podem fazer aí para pressionar com relação a um recurso que você citou aí, que não está escasso, não está existindo. Olha,
Eu realmente eu não sei como responder essa pergunta, não. O que eu sei é que nós, os profissionais que trabalhamos na ciência, a gente é muito mal representado junto às autoridades políticas e executivas, né? Então, quando vem corte, precisa cortar, o primeiro lugar que cortam é na ciência, né? Mas aí, recentemente, mostrou o preço que isso cobra depois, quando você... a luta contra o Covid aí, né? Só tem a ciência para defender a sociedade. Então, realmente eu não sei como responder essa pergunta, mas se não vier novos editais, se saísse o dinheiro que a gente já tem direito, né, já seria bom demais. A gente já teria muito mais autonomia. Theo, tem uma pergunta aqui da Pamela aqui no chat. Tá? Desculpa. Ela pergunta, professor, com base nos resultados obtidos, o senhor acha que será possível alguma ação para retardar o avanço do câncer? Vocês estão fazendo alguma pesquisa nesse sentido? Eu não sou médico e nem sou farmacologista para dar uma resposta fechada para essa pergunta, tá certo? Mas digamos o seguinte, já que se a gente provar de uma vez por todas que células de câncer elas são menos viscosas e menos rígidas em diferentes materiais, claro, porque depende de onde a célula vai estar, como foi o final esse resultado preliminar final que eu mostrei, se por um acaso você, se essa premissa for verdade, células de câncer são mais macias e menos viscosas, certo? Uma estratégia para combater o câncer é você tentar agir em drogas que evitem a fluidização do citoesqueleto. Né? Então você já consegue, você não combate o câncer, as origens do câncer em si, porque eu vou arriscar a dizer aqui, elas são talvez genéticas ou talvez bioquímicas, né? Não são físicas, elas são bioquímicas, mas a manifestação, como o câncer progride e piora, né? Como o câncer evolui, ele segue as leis da física. Então, se a gente manter a batalha do câncer dentro do tumor, manter o tumor confinado a uma pequena região espacial, forçando com que o citoesqueleto não se fluidize tão facilmente por causa do câncer, a gente fica mais fácil combater o câncer localizado do que o câncer espalhado. Então, a gente não trabalha com isso, não, mas um dos autores desse trabalho é uma médica do lado do núcleo aqui do Departamento de Medicina da UFC, e eles trabalham testando drogas, então, muito provavelmente, em algum momento, a gente vai caminhar nessa direção, né? Para saber se a gente consegue pegar uma célula de câncer e impedir a fluidização desse citoesqueleto para ver se isso diminui a invasividade dessas células. Mas aí são drogas que eu desconheço. Para ver se você retarda ou então impede a metástase, né? Exatamente. Bom, a gente tem um aluno também querendo fazer pergunta, o Sérgio Licínio. Vou pedir para você, Sérgio, abrir o seu microfone e, se possível, a câmera também, para que o professor Janex possa te ver. Ok. Eu acho que a câmera está ligada já. Tá sim, já estou ligado. Professor, obrigado, parabéns pela colóquio, pela palestra. Com relação à primeira pergunta que foi feita, né, já que entrou nessa seara de sangue, como a gente poderia utilizar, se está a par de algum parâmetro de célula, né, que envolva a determinação do tempo de morte de um indivíduo, né? Por exemplo, a partir do momento que você encontra uma pessoa que faleceu, né, eu poder determinar o tempo em que aquela pessoa faleceu, né, através de alguma amostra de célula que eu possa retirar do corpo, sangue ou talvez algum outro tipo de tecido, né, com base no exame de AFM. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aí,
A minha especialidade é a parte física e a utilização do FM em si, né? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, o sangue, você tem uma janela de tempo muito curta para trabalhar, por exemplo, no FM, tá certo? A gente sempre, porque a célula desidrata muito rapidamente, então o que a gente tentou foi limitar a trabalhar com 1 hora, certo? Depois que o sangue é retirado, certo? Da ordem de 1 hora, para poder... Porque depois, com o passar do tempo, a célula vai sofrendo mudanças morfológicas que tem a ver com o fato do tempo que ela está exposta, do tempo que ela está fora do meio, né? Então, eu realmente não sei te dizer, mas minha memória me diz que muitos anos atrás, quando eu comecei a me envolver com a FM, que eu acho que meus alunos falaram que... como é que é o nome daquela ciência policial que analisa, da polícia científica? Como é que é o nome? Eu esqueci o nome agora. Perícia. Forense, ciência forense. É que eu tenho quase certeza que eles já me disseram que já foi feito, já foi testado isso via FM, para testar o sangue, sei lá, uma ferida, o sangue coletado numa ferida em diferentes tempos. E aparentemente tem diferença, pelo que eu me lembro aqui, buscando a memória, tem diferença sim. Mas eu penso que o melhor jeito não seria mecânico, né? Seria morfológico e até bioquímico, porque você tem níveis de oxidação e tal, que mecânico não. O que eu posso te dizer de mecânico que a gente fez foi que tem uma doença chamada anemia falciforme, que as células vermelhas do sangue, elas têm que ser extremamente flexíveis. Elas não têm aquele citoesqueleto normal que uma célula eucariótica tem. Na verdade, tem gente que acredita que célula de sangue não é nem uma célula, é um fragmento de célula, né? Então, elas têm o aramado lá do córtex e é toda cheia de fluido. E nessa anemia falciforme, ela fica extremamente rígida, né? E a gente mede isso. Ela perde o formato, aquele formato de rosquinha, e fica no formato tipo meia-lua de foice, e fica extremamente rígida, né? E o interior celular também muda, né? A gente destruiu uma célula e foi olhar a membrana pelo lado de dentro e modifica também alguns parâmetros, mas mais do que isso eu não posso dizer. A gente não arrisca trabalhar com sangue retirado do corpo mais do que 1 hora. Obrigado. Queria registrar e agradecer a presença do professor Lucas, lá da Federal do Ceará, e também da professora Rose Freire, que está participando no canal do YouTube do programa de pós-graduação. O nosso discente Júnior também quer fazer mais uma pergunta. Vou pedir para que você, Júnior, habilite seu microfone e faça a sua pergunta para o professor Jean Alexis. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Existem algum modelo numérico, né, modelos numéricos que podem prever a análise experimental que o senhor fez aí na sua pesquisa? Rapaz, a gente tem um aluno nosso que é do grupo, isso é o professor Lucas, que o Teldo acabou de citar. Ele está trabalhando fortemente em cima de modelos computacionais, né, de deformação de sólidos para estudar células, né? Então, a gente usa esses softwares de modelagem de elementos finitos, quando a gente tenta pegar o melhor possível da geometria de uma célula, colocar um núcleo, porque uma das coisas complicadas de se trabalhar é que o núcleo, quando você aperta uma célula, você nem sempre você sabe onde é que o núcleo está. Quando você está lá, né, a gente não sabe onde o núcleo está. Sabe que o núcleo está na parte mais alta. E quando a gente está medindo a estrutura celular, você está apertando o núcleo também. O núcleo é uma bolinha mais rígida dentro, né? Então, apertar em cima do núcleo é diferente de apertar numa região periférica do núcleo, ou então numa região periférica da célula, bem longe do núcleo, né? Então, sem contar outras questões, como que a célula adere ao substrato. Ela usa essa aderência para poder se mover. É como, sabe, quando você está rastejando, que você puxa, agarra num canto e puxa o corpo todo.
célula faz aquilo também. Então, ele está trabalhando com modelos computacionais para mostrar como... e essa adesividade é dinâmica da célula, assim como é a localização do núcleo. Você aperta no canto, o núcleo se move, né? Então, tudo isso afeta, de alguma forma, a rigidez mecânica aparente que a gente tem da célula, né? Então, o modelo fechado, eu não vou te dizer. O que a gente tem é tá testando diferentes modelos computacionais para reproduzir uma célula o mais realisticamente possível. Inclusive com dinâmica molecular, mas aí é outro trabalho que a gente está só engatinhando ainda. Certo. Bom, Jean, você mostrou ali a locomoção das células, né, cancerígenas, né, que produz a metástase, que transporta para outras partes do corpo. Eu sei que, até onde eu vi sobre a AFM, existem diferentes precisões do AFM. A pergunta é, o quão preciso é o AFM que vocês têm para descrever o comportamento dessas células cancerígenas, né, que provocam metástase, nesse estudo que vocês fizeram? Existe uma forma, um equipamento melhor que pode aproximar mais os resultados que vocês obtiveram? Rapaz, o meu sonho, certo? O meu sonho é ter um microscópio confocal acoplado ao FM, né? Porque aí ia transformar a vida da Rosinha no inferno. Acho que ela está me escutando, porque diz o seguinte: a gente precisa aprender a corar célula viva, e para fazer a FM e medida mecânica ao mesmo tempo. Porque o que acontece é o seguinte: no FM, as células estão vivas. Quando a gente quer fazer medida confocal para ver a organização do citoesqueleto, é outro conjunto de medidas, né? Porque a gente não consegue fazer os dois no nosso mesmo equipamento. Mas o nosso equipamento inteiro, o que é que ele se propõe? É um equipamento, é um microscópio óptico invertido acoplado a um FM. Para medir células, ele está excelente. Ele pode aplicar forças da ordem de 1 nanonewton com extrema precisão e ter localização espacial de 1 micrômetro, ou menos, se você estiver interessado em coisas realmente pequenas. Mas célula não interessa coisa tão pequena assim, né? Então a gente tem controle da força grande, tem o controle do tempo grande, e a janela de tempo que a gente consegue trabalhar, a medida mais rápida possível, a menor escala de tempo possível, é da ordem de 10 elevado a menos 4 segundos. Coisas mais rápidas do que isso a gente não consegue. Teria que ter um FM ultra rápido, que é outra ordem outro patamar de preço. E, do outro lado, a medida mais lenta, que é para ver a relaxação extremamente lenta, tá ok, porque aí não interessa o FM. O mais lento possível é sempre... você pode escolher o tempo, aumentar sempre esse tempo, né? Então, mas dentro dessa escala de tempo, essa foi uma das características importantes do nosso trabalho, mostrar que um FM comum consegue ver coisas que antes eram só vistas em experimentos extremamente sofisticados. O que é que a gente não consegue ver? Como está a organização do citoesqueleto na hora de fazer a medida do FM. A gente precisa preparar um conjunto de células, um vai para o FM, outro vai para o confocal. O que a gente tem que fazer é que eles estão na mesma geração, né? Quando você prepara abre uma garrafa para poder fazer uma medida celular, você sempre compara células das mesmas gerações da divisão celular delas, né? Porque o que a gente faz é isso. Porque se comparar medidas de célula de gerações de divisão muito, muito distantes uma das outras, uma célula engarrafada, ela perde a memória de que ela veio de um micro-organismo vivo e ela vira outra coisa, sei lá, ela esquece de onde é que ela veio, né? Ela sofre algumas mutações genéticas, né? Então, para o que a gente se propõe a fazer, tá ótimo. O que a gente não consegue é fazer dois tipos de medidas bem distintas, saber como é que está a organização do citoesqueleto e fazer a medida mecânica ao mesmo tempo.
Então, o nosso sonho é um AFM acoplado ao microscópio confocal. Legal. Quem sabe um dia, né? Mas, assim, a gente tem um microscópio confocal muito perto do nosso AFM, então a gente não consegue fazer a medida simultaneamente, mas consegue fazer as medidas na mesma geração de célula. Então, tá ok. Então, aí vocês têm esse interesse, a Rosinha está falando aqui que é o sonho dela, conseguir esse microscópio, ela falou que está ouvindo. E aqui no FMT a gente tem tentado conseguir também um FM acoplado ao Rama, né? Temos projetos aí já submetidos para adquirir um nano-Rama e vem um AFM acoplado. Jean, eu gostaria de agradecer você, todo o pessoal da Federal de Ceará aí que acompanhou, os amigos, né? Dizer que assim que possível trazê-lo de volta aqui para uma palestra presencial, você... Rapaz, será um prazer. E vou fechar esse seminário, né? Foi muito bom, a gente teve mais de 26 pessoas conectadas aqui no Google Meet e um pico de 45 pessoas aqui no canal do YouTube do programa. Geralmente, que coisa boa. Você sabe que os seminários que a gente faz presencial, pelo menos aqui na física, dá em torno de 20, 30 pessoas, né? Então, eu acho que esse sistema de transmissão de seminário atraiu um pouco o público. É muito interessante. Eu agradeço demais o convite. Eu agradeço demais mesmo. A pena que tenhamos que estar todos tão distantes, né? Cada um na sua casa, mas isso vai passar. Vai passar. E agradeço a todos pela atenção, pelo tempo, por assistir o seminário. E eu esqueci de colocar meu e-mail nos slides, se alguém quiser me escrever. Mas esse seminário vai estar no canal e a gente deixa o e-mail lá subscrito no canal, o pessoal vai ter acesso ao seu e-mail e aos endereços da física da Federal de Ceará. Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então, Theo, muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos, boa noite. Tá, obrigado, Jean, obrigado a todos. Vou fechar o canal.